Rapidinho, por quê? Sinusite. E o doutor Jamal veio aqui vai falar sobre o quê? Sobre sinusite. Tudo Olá. bem? Prazer receber o senhor. Tudo bem? Como é bom estar aqui. É bom recebê-lo. Ah, que bom, gente. Tanta gente. O Tutu, minha filha, toda entupidinha. É isso aí. Por quê? Tá cheio de filhas, tá cheio de filhos, tá todo mundo entupidinho, dor de cabeça, passando aquela voz assim, né? Ai, minha voz tá esquisita. O olho fica caidinho. O olho fica caído. É um olhinho de sono e tal. Não é fácil, não. Porque nessa época aumenta a incidência de sinusite. As infecções respiratórias, especialmente rinites, sinusites, gripes, resfriados, aumentam em até 40%. O movimento, os prontos-socorros, todo mundo tossindo. Por quê, Regina? Porque você que está em casa, vamos entender por quê. O sistema respiratório prepara o ar para o pulmão. Se o ar está muito frio, ele não pode chegar frio no nosso pulmão. O nariz tem que aquecer. Para aquecer o ar, ele dilata os vasos. Mas quando ele dilata os vasos, entope o nariz. Aí as secreções acabam não drenando, elas ficam paradas, predispõe às infecções virais e bacterianas. Então, é um processo físico. É um processo físico, faz parte da natureza, a gente tem que se proteger sempre e tem um monte de dicas aí que a gente vai falar ao longo do programa, não é? Então, pronto, vamos começar com mitos e verdades sobre a sinusite. Vamos lá. É mito ou verdade que gripes e resfriados facilitam o aparecimento da sinusite? Isso é uma verdade verdadeira, verdadeiríssima. Por quê? Porque gripes e resfriados, por si só, já incham mais as estruturas do nariz internas e fazem, então, com que essa secreção fique parada. Gente, via respiratória tem duas coisas que tem que acontecer. O ar tem que passar e as secreções normais têm que drenar. Tá. É mito ou verdade que solução salina ajuda a diluir a secreção nasal? Isso é maravilhoso, é uma verdade também, porque a solução salina, ela é importante porque ela dilui as secreções. Sabe catarro de nariz? Sim. Ele é grudento. Por que ele é grudento? Porque se vier poeira, vírus, bactérias, tem que grudar nele para não entrar no nosso corpo. Como ele é grudento, se a pessoa não toma líquido, se o ar está muito seco, se está dentro de ambiente com ar-condicionado, ele fica mais grosso, aí ele não é mobilizado e gera infecção. Então a solução salina, uso constante todo dia, lembrar você em casa, cuidado. Solução salina é uma solução de água com o sal a 0,9%. Não é aquele soro hipertônico que chama, não tem açúcar e tem uma proporção correta. Porque tem pessoas que falam, eu vou lavar o nariz com água da torneira ou com água do banho. Não resolve. Não, é pior até, leva mais inchaço das estruturas. Solução salina, positivo. Perfeito. É mito ou verdade que ar-condicionado nada influencia o quadro de sinusite? É um mito, ar-condicionado é terrível, ar-condicionado resseca o ar, ar-condicionado além de esfriar, resseca. E também, muitas vezes a pessoa está naquele calorão, faz o quê? Liga o ar no máximo. Não é? Aí fica lá 16 graus, 18 graus, aí a pessoa leva um choque térmico. Orientação, cuidado com o ar-condicionado, evite ao máximo. Se não tiver jeito, deixe no máximo a 21 ou 22 graus. Umedeça o nariz com soro fisiológico e tome bastante água também. E esse ar-condicionado vale para a casa da gente, para o trabalho e para o carro? Opa, com certeza. E por falar em carro, você aí que está em casa, você chegou a dar uma olhada no filtro do ar-condicionado? Você está fazendo manutenção no ar-condicionado do carro? Tá nada! Tá coisa nenhuma, você esqueceu. E aí depois vem lá no consultório, eu estou passando mal. Não é só a questão do ar-condicionado ressecar e esfriar, tem a manutenção, esteja sempre em dia. E leva pito, né? E se leva não faz a pito, manutenção, eu leva fico pito. bravo mesmo. É mito ou verdade que o tratamento inadequado da sinusite pode fazer com que a doença se torne crônica? Isso é uma verdade. Vamos entender inicialmente o que é uma doença crônica. Muita gente pensa que a palavra crônica, Regina, significa que não tem cura.
Ah, isso é crônico. Não é verdade. A palavra crônico significa prolongado, de longa duração. A doença crônica às vezes dura anos. Então, a doença aguda é como uma gripe ou uma sinusite aguda, a pessoa tem aquela infecção. Se ela não cuidar, a infecção fica anos com ela e se torna crônica. Portanto, se você não cuidar direito da crise aguda, isso pode ficar crônico. É mito ou verdade que alterações anatômicas não são fatores que predispõem à sinusite? Isso é um mito, porque sim, as alterações anatômicas predispõem à sinusite, sim. Inclusive, nós temos que, em casos de sinusite crônica ou sinusite de repetição, analisar se o paciente não tem desvio de septo, carne esponjosa, pólipos no nariz, porque muitas vezes os pólipos obstruem. Inclusive hoje, daqui a pouquinho, eu vou fazer uma cirurgia aqui, ao vivo. Em quem? Na maquete, calma. Ah, bom. Ela ficou nervosa. Calma, gente. Vou fazer uma cirurgia ao vivo na maquete. Que cirurgia, doutor Jamal? Vamos ver isso agora ou depois? Mas que cirurgia que é? Eu vou mostrar como é a cirurgia endonasal, a cirurgia de sinusite. Nós vamos ver como que nós tiramos os pólipos, porque as pessoas têm medo da cirurgia. Fala assim, ó, vai abrir o rosto, vai jogar o rosto para cima, vai usar um martelo. Calma, não é assim. Hoje mudou tudo, hoje nós temos endoscópios, hoje nós temos pinças especiais, tudo por dentro do nariz. Eu vou mostrar como é que é uma Vamos simulação. acabar os mitos e verdades, aí a gente Ótimo, vai para a show. cirurgia. Então espere aí em casa, hein? Fica aí. É mito ou verdade que febre, cansaço, tosse, dores musculares e perda de apetite podem ser sintomas de sinusite? Isso é uma verdade. A sinusite é uma infecção. A infecção dá mal-estar, a pessoa fica cansada, às vezes até o ouvido tampa, fica irritada, não consegue dormir bem à noite, Regina, porque está entupido. Complica tudo. Complica tudo. Aí o catarro escorre lá no fundo da garganta, aí dá aquele gosto ruim na boca, às vezes mau hálito. E aí, com esse gosto ruim, a pessoa perde o apetite, especialmente criança. Então, muitas vezes a criança que não come, ou então, de repente, para de comer e o nariz está entupido, pode ser uma sinusite, sim. Perfeito. Dá uma pena, né, da criança toda entupidinha com sinusite. É muito difícil, gente. É. A gente vê a criança com aquela... prostradinha, falta de ar, tentando respirar. É difícil. É mito ou verdade que crises de sinusite são geralmente noturnas? Não, isso é um mito. A sinusite ela pode ser de dia, de tarde, de noite. De noite... Por que as doenças pioram à noite? Por que as infecções? Por que tem mais febre à noite, Regina? Nós temos dentro do corpo humano a liberação de um hormônio nosso, que é o nosso corticoide do corpo humano. O corticoide é um hormônio anti-inflamatório, antitérmico, antiálgico, tirador. E o corticoide só é liberado uma vez por dia no ser humano de manhã. Aí quando chega de noite, não tem corticoide. Esgotou. Aí o que acontece? As doenças pioram. Por isso que as doenças pioram de noite em geral. Bom, então a gente vai fazer a cirurgia. Temos perguntas do pessoal de casa. Vamos ver todas as perguntas. A gente vai fazer daqui a pouquinho. Vamos fazer a cirurgia? Vamos fazer a cirurgia. Centro cirúrgico montado aqui. Eu quero fazer a cirurgia. Venha. Ora, tá Nossa! pensando aqui. Olha aqui, vamos ligar aqui. Eu vou ficar desse lado. Posso que ficar lado desse o senhor lado? quer ficar? Aqui? Ó, aqui, ó. Vai. Então, olha só, gente. Vamos mostrar como é que funciona. Vamos virar para quem ali? Por enquanto, acho que a gente começa aqui, aí depois eles orientam. Aqui. Aí, ó, já tá certinho. Isso, aí tem que chegar pertinho. Isso. Olha só, gente, vamos lá. Às vezes, o indivíduo tem algum problema no nariz, como eu falei, uma carne esponjosa, desvio de septo. Um desvio de septo, um pólipo, alguma coisa que impede a drenagem das secreções. Tá. Nessa maquete aqui, eu tô mostrando para vocês a simulação de um pólipo. Olha aqui, eu fiz um pólipo. Hoje em dia, as cirurgias são feitas pelo buraquinho do nariz. Anestesia geral? Geralmente é assim, uma anestesia geral. Tá. Por quê? É ruim ficar acordado, mexendo na região do rosto, tudo, né? Quando é do pescoço para baixo, mas tem até colegas que fazem com anestesia local, mas em geral a gente usa Eu ia anestesia preferir geral. anestesia geral. Aí, gente, não tem que ficar cortando, jogar o rosto para cima. Hoje em dia a gente usa isso aqui, ó. Vamos ver se você consegue ver, um endoscópio.
é um endoscópio. Aí com esse endoscópio a gente usa o olho, uma câmera que vem aqui. Aí dá pra ver. Tem uma luzinha na ponta? Tem, ele tá ligado numa luzinha, ó, eu andando aqui, ó. Tá vendo? Ó, que bacana que é. Gente, é uma câmera mesmo. Uma câmera, dá pra ver tudo. Aí, como ele é fininho e ele é uma câmera, é porque aqui vocês têm essas câmeras grandonas, né? Impressionante. Eu tenho a minha pequenininha, vocês têm essas câmeras aí. Olha só que bacana. Então, a gente vem por aqui, durante a cirurgia, então a gente coloca aqui o endoscópio, tá vendo? Aí a gente vai observando o nariz. Onde observa? Porque a câmera tá vendo, a imagem aparece onde? A imagem aparece numa tela grande. Numa tela grande, numa TV. Aí eu tô aqui examinando o meu paciente, olhando o que pode estar acontecendo. Aí eu venho aqui e olho um pólipo, uma carne. Essa carne não deveria existir. Essa carne precisa ser removida. Aí eu venho com uma pinça aqui. Cabem os dois. Cabe os dois. Olha lá, gente, como é que é. Aí eu venho aqui e tiro o pólipo do nariz. Olha lá. Aí a gente cirurgia rápida. Muitas vezes essa é uma simulação, mas às vezes a gente consegue tirar ela assim. Muitas vezes são vários pólipos, Regina. Às vezes não é um só. Claro. Às vezes são muitos. E quando são muitos, a gente vai tirando devagarinho. A recuperação hoje em dia não é tão difícil, gente. As pessoas pensam horrores das cirurgias, mas não é tão difícil assim, não. É uma cirurgia que tem como, sim, a gente fazer. Vamos fazer de novo aqui para as pessoas verem? Então, deixa eu perguntar uma coisa. Quase não tem sangramento? Tem um pouquinho, mas a gente controla hoje em dia com vários medicamentos, com as lavagens de nariz. Hoje em dia, gente, é isso aqui que eu uso, ó. Eu estou trabalhando por dentro do nariz, eu estou trabalhando com pinças. Tá vendo? Essa aqui é reta. Ó, ela só abre a boquinha ali, ó. Tudo muito delicado. Mas tem umas, olha aqui, ó, que são curvas na ponta, tá vendo? Para alcançar. Para alcançar, vocês estão vendo aqui, ó. Ela é curva, ó. Então, muitas vezes a gente usa uma pinça curva. O que são essas coisas? Outra pinça também, que muitas vezes a gente usa para vir aqui e tirar os pólipos também. Às vezes a gente precisa de tesouras anguladas para que a gente possa cortar estruturas também. Isso tudo são técnicas cirúrgicas. E o que eu quero que vocês entendam é que as cirurgias hoje são minimamente invasivas. Exato. Elas não machucam demais, elas só tiram a doença. Olha lá de novo como é que é. Eu venho aqui com endoscópio, aí localiza. Tirou aqui e puxa por dentro do nariz, entendeu? Então não tem mais que abrir o rosto da pessoa, jogar o rosto para cima. Isso já foi. Ai, minha bexiguinha. Essa foi minha invenção. Adorei a bexiguinha. Vamos para as perguntas, doutor Vamos para as perguntas. Agora, se é uma pessoa que tem o buraquinho do nariz muito fechadinho, dificulta, hein? Não, mas a gente consegue, eu vou desligar. Consegue, sim, a gente consegue, porque existem óticas, existem endoscópios fininhos, endoscópios curvos, pinças curvas. Então, lembrar, cirurgia de sinusite não é aquele horror de antigamente, que o rosto fica desse tamanho. Tudo por dentro do nariz e, obviamente, tudo precisa ser bem indicado, precisa ser bem feito e acompanhar no pós-operatório. Porque muita gente, Regina, opera, depois, ó, nem chumbas, vai marcar o retorno, eu não vou não, já sarei. Precisa ir. Tem que acompanhar, gente. Pós-operatório é fundamental para resolver o problema do paciente. Então, agora sim, vamos para as perguntas do pessoal de casa. Vamos lá. Primeira pergunta da Cris. Às vezes, sinto uma dor de cabeça frontal muito forte, associada a nariz entupido e tosse. Pode ser sinusite? Cris, pode ser sinusite sim, porque a sinusite, os seios da face, eles podem ser frontais, maxilares, etimoidais, que a gente chama, esfenoidais, que ficam lá atrás. Então, sim, dor de cabeça associada a tosse, nariz entupido, catarro amarelo. Às vezes o catarro tem sangue, a pessoa apavora. Eu ia ficar apavorada. Mas isso pode acontecer por causa da própria infecção. Importante que eu quero ressaltar para vocês. Sinusite, hoje em dia, na grande maioria das vezes, tem
cura. Nossa, que boa Tem notícia. cura. Então, isso a gente deve procurar um médico otorrinolaringologista para resolver isso. Mais uma pergunta. Vamos lá. Da Alana. É normal sentir o rosto queimar numa crise de sinusite? Pois é, às vezes, como a inflamação é tão forte, o rosto queima, fica vermelho, a pessoa fica lá abatida, olheira, porque não dormiu bem à noite, o rosto incomoda, pode sim, Alana, tem que procurar ver se isso não é uma sinusite. Perfeito. Mais uma pergunta. Tem dessa vez bastante da pergunta, Solange. que Tem. bom. E a gente vai respondendo. Vamos lá. A sinusite pode evoluir para um quadro mais grave? Agora eu vou fazer uma cara aqui, ó. Pode, porque os seios da face, muitos deles estão exatamente embaixo do cérebro. Nossa. Então, sinusite, quando a sinusite, isso não é para alarmar ninguém, mas todo mundo, procura aí no Google, complicação de sinusite, pode ter sim meningite, abscesso cerebral, pode entrar no olho, a sinusite pode entrar no olho, pode dar complicações graves. Não minimizem a sinusite. A sinusite crônica, ela pode ter complicações graves sim. Mais uma pergunta, Márcio. Há algum problema no uso de antibióticos para tratar a sinusite? Olha, Márcio, problema não há, ao contrário, há indicação, desde que você tenha essa prescrição feita por um médico. Um médico vai indicar o antibiótico mais correto se for caso de antibiótico, porque muitas vezes a sinusite é viral e quando ela é causada por vírus, o antibiótico não muda nada. Claro. Então, gente, olha, com certeza a indicação da medicação ela é fundamental. Remédio é coisa séria. Tem que ser o remédio correto, na dose correta, da forma correta, comprado no lugar certo também. E pelo período correto, né? Com certeza, Senão, conforme a orientação do médico. Mais uma pergunta. Ó, bastante, né, doutor Jamal? Vamos lá, isso é bom. Do Paulo. Vale pingar soro fisiológico no nariz e fazer inalação para diminuir o desconforto que a sinusite causa? Positivo, positivo, positivo. Vou falar um monte de positivo pro Paulo aqui, ó. Positivo. Ajuda muito. Tudo que umedece, soro fisiológico, inalação, lavagem nasal, tomar muita água, manter o corpo úmido, evitar ambientes aglomerados, muita gente, evitar ar-condicionado, ó, positivo. Quantas vezes por dia pinga soro fisiológico, Paulo? O dia inteiro, pode pingar. Ah, mas soro fisiológico vicia. Não. Quem vicia são os vasoconstrictores. Soro fisiológico não vicia nunca. Boa o senhor falar isso, porque a minha filha vivia falando isso. Posso pedir uma gentileza? Claro. Tá vendo aquele moço ali? Olha, tá caindo de sinusite, o Tutu. Eu já vou operar ele hoje, eu não trouxe as pinças. Não, e diz que ele toma medicação sem prescrição médica. Mas então, puxa a orelha de Tutu. É só que assim, nesse caso, não tem essa história de anestesia não, Tutu. Vem cá. Nossa senhora. Vamos lá que eu... Dr. Jamal Azan, além de ser essa pessoa extremamente bem-humorada, é otorrinolaringologista. O site dele é Jamal, muito simples, jamal.com.br. jamal.com.br. Muito obrigada. Obrigado, Regina. Obrigada, é sempre uma alegria receber o senhor aqui, com viu? certeza, obrigado, viu? Puxa a orelha do Tutu por mim. Eu puxo o nariz, Que viu? eu já cansei.